Olá, pessoal! Bem-vindos a esta revisão explicativa focada em embriologia humana. A nossa ideia aqui hoje é muito clara: traçar aquela linha do tempo fenomenal, sabe? Saindo de uma única célula totipotente até chegar em um sistema biológico extremamente complexo. Para quem está na correria estudando para provas de residência ou só revisando a base para a prática clínica, essa vai ser uma abordagem super direta, focada no que a gente chama de alto rendimento. Nós vamos pegar aqueles conceitos clássicos e transformar tudo num mapa mental bem lógico, focando exatamente no que mais cai nas provas e no que faz a diferença na clínica, tá? E para manter a organização, a gente vai seguir essa pauta aqui. Primeiro, os fundamentos de embrião e concepto. Depois, o período embrionário ali das semanas 1 a 8. Em seguida, a diferença entre a fase embrionária e a fetal, genética e diferenciação sexual, as principais vias de sinalização e, para fechar com chave de ouro, teratologia e ácido fólico. Seção 1. Fundamentos. Embrião e concepto. Bom, para construir uma base sólida, a gente precisa ter aquelas definições clássicas na ponta da língua. O termo embrião não é só um jeito genérico de chamar o bebê, tá? Ele se refere a uma janela de tempo muito específica, da fecundação até o final da 8ª semana. É uma fase de transformações absurdas. Pensa nisso como a fase de fundação de um prédio, onde a gente estabelece os primórdios de absolutamente todos os sistemas de órgãos. Agora, conceito é uma palavra um pouco mais ampla, e as bancas adoram testar essa diferença. Enquanto o embrião é quem de fato vai virar um indivíduo, o conceito é o pacote completo, sabe? A obra toda. Ele engloba o embrião, mas todo aquele sistema de suporte à vida que vem lá do evento original da fecundação. Ou seja, sem o ânio e o saco coriônico, sem chance do embrião sobreviver. E aqui vai uma dica de ouro para a prova. Vocês precisam reconhecer como o potencial das células-tronco vai diminuindo com o tempo. Tudo começa lá com o zigoto, que é uma célula totipotente. Lembra de TOT como total. Ela pode criar literalmente tudo, o embrião inteiro e a placenta. Mas, assim que o blastocisto se forma, as células da massa celular interna viram pluripotentes. Elas ainda formam qualquer tecido do corpo humano, o que é incrível, mas já perderam a capacidade de formar sozinhas os anexos completos, tipo o trofoblasto. É o preço biológico que se paga pela especialização. Seção 2. O período embrionário, semanas 1 a 8. Com as fundações prontas, vamos olhar para a cronologia. A melhor maneira de estudar isso é criando um andaime mental. E a regra dos números ajuda muito aqui. Semana 1, clivagem descendo a tuba uterina. Semana 2, implantação. E a regra do 2, o disco bilaminar. Semana 3, regra do 3, a gastrulação formando os 3 folhetos germinativos mais a neurulação. E daí, das semanas 4 a 8, entramos na fase de altíssimo risco clínico, que é a organogênese e o dobramento do embrião. Visualizar essa primeira etapa deixa tudo muito mais concreto. É só acompanhar a sequência. O ósseo fecundado vai se dividindo sem parar até virar aquela bolinha compacta, a mórula. Depois, ela sofre uma cavitação, vira o blastocisto, e é esse blastocisto que finalmente vai invadir o endométrio materno para se fixar. Ter essa filepeta mental dos eventos iniciais é super útil. E aí vem a mágica da morfogênese. Pensa que a gente era praticamente uma panqueca, um disco achatado. O processo de dobramento embrionário, que acontece nos planos mediano e horizontal, enrola esse disco e transforma o embrião num formato cilíndrico, tipo um C. É graças a esse dobramento que lá pela 8ª semana a gente já consegue ver os brotos dos membros, os olhos e o rostinho começa a ganhar uma fisionomia bem humana. Seção 3. Fases embrionária versus fetal. Uma vez que o rascunho do corpo está pronto, diferenciar os objetivos biológicos desses dois períodos é fundamental. O resumo da ópera é o seguinte: o período embrionário foca na organogênese, é a fábrica montando as peças estruturais, e exatamente por isso a vulnerabilidade a toxinas ou teratógenos é máxima. Já o período fetal, que começa na 9ª semana e vai até o parto, muda a chave. O foco não é mais criar peças novas, mas sim fazê-las crescerem, amadurecerem e ganharem peso. Seção 4. Genética e diferenciação sexual. Aqui a gente entra numa parte fascinante: como a biologia decide o sexo do bebê. O detalhe intrigante é que no começo o desenvolvimento não toma partido. Lá pela 5ª semana, todo mundo tem a mesma crista gonadal primitiva. É um estágio totalmente indiferenciado. Essas mesmas estruturas podem virar testículos ou ovários, dependendo inteiramente da cascata de sinais genéticos que vai ser ativada logo em seguida. E esses sinais genéticos que estão listados aqui, olha, eles despencam nas provas. O gatilho principal para a via masculina é a presença do gene SRY no cromossomo Y.
Mas prestem muita atenção na pegadinha clássica. O testículo tem uma dupla função. A testosterona vai lá e masculiniza a anatomia externa e os ductos, beleza. Mas é o hormônio antimileriano, o AMH, que entra para inibir, para frear a formação dos ductos internos femininos. Se não tiver o SRI, o padrão de Fou, digamos assim, é a via feminina, comandada por vias tipo AWNT4, que vai formar o ovário. O resultado visual de tudo isso na genitália externa é impressionante. É a mesma matéria-prima. O tubérculo genital, as pregas uretrais e as saliências começam iguaizinhos. Se tiver andrógeno rolando solto, essas estruturas se alongam e se fundem como se fossem um zíper, formando a anatomia masculina. Se não tiver esse banho de andrógenos, essas mesmas estruturas viram o clitóris e os lábios maiores e menores. Seção 5. Vias de sinalização principais. Saindo um pouco do sistema reprodutor, como é que o embrião sabe mandar a célula certa para o lugar certo? A resposta está nessas vias de sinalização, que funcionam como os verdadeiros guardas de trânsito da biologia. A via Hippo, por exemplo, separa logo no começo o que é feto do que é a placenta. Já as vias Wnt, Notch e FGF são vitais para a migração das células da crista neural. Se der algum problema de comunicação nessas vias, o resultado é um baita de um desastre migratório, causando anomalias faciais e cardíacas bem severas. Seção 6. Teratologia e ácido fólico. O que nos leva ao impacto do ambiente. Esse gráfico dos períodos críticos de vulnerabilidade é um divisor de águas na nossa compreensão clínica. Vocês conseguem notar que o pico absoluto de risco de anomalias congênitas cruza exatamente com a janela das semanas 3 a 8? A explicação é simples. É a fase da organogênese. Qualquer interrupção química ou física enquanto o cérebro e o coração estão sendo esculpidos vai deixar marcas permanentes. O grande clássico testado aqui é o fechamento do tubo neural, que termina rapidinho, logo no início da 4ª semana. Quando essa fusão falha, a gente tem condições terríveis, como a espinha bífida e a meningomielocele. Medicamentos como o ácido valproico interferem exatamente nesse mecanismo. Em contrapartida, a gente tem um escudo protetor fortíssimo, o ácido fólico materno. E aí, gravem este número, 0,4 miligramas. Essa é a dose diária preventiva padrão de ácido fólico. É uma intervenção tão simples e tão eficaz na prevenção dos defeitos do tubo neural que é uma recomendação universal. É um número que não só garante pontos na prova, mas literalmente salva vidas na prática clínica. Claro, existem outros vilões ambientais que a gente precisa investigar no pré-natal. O ácido retinóico, super comum em tratamentos de acne, é teratogênico porque bagunça as vias de sinalização crâniofaciais. E detalhe importante, teratógeno não é só substância química, não. Fatores mecânicos também entram na conta. Pensa num oligohidrâmino. O volume de líquido amniótico está tão baixo que o útero literalmente aperta o feto em crescimento, causando deformidades ortopédicas como pé torto congênito. Entender toda essa dança celular complexa da fecundação até o final do período embrionário não serve só para gabaritar a prova. Essa é a verdadeira base da medicina do futuro. Com o avanço rápido da terapia gênica, fica a reflexão. Será que, num futuro próximo, com o domínio completo dessas cascatas de sinalização, a gente vai conseguir editar e corrigir erros moleculares ainda nas primeiras semanas, prevenindo grandes síndromes antes mesmo de qualquer órgão se formar errado? É um cenário incrível e ele depende exatamente da fundação que revisamos hoje. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise, continuem firmes nos estudos e até a próxima revisão explicativa.